é uma coisa muito importante, a questão social na igreja, e às vezes a gente fica muito aquém nisso, né? A gente deixa muito a desejar nessa parte, tá? Então vamos lá, vamos ler aí o versículo, capítulo 5 de Mateus, versículo 6, no Sermão do Monte, né? Jesus ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aí vamos lá para a introdução. O Rei Jesus continua permeando e estabelecendo a plataforma do seu reino. Ele persiste com seus súditos para que eles sejam felizes e com fartura, mas para que essas bênçãos possam acontecer, ele exige de nós algumas condições, dentre as quais estão fome e sede de justiça. Jesus evoca dois elementos essenciais e vitais à subsistência humana: a fome e a sede. O mundo em que vivemos é totalmente desprovido da justiça moral e social. Por isso, Jesus enfaticamente traz à sua igreja esses ensinamentos tão importantes para os seus súditos. Ele incumbiu aos seus discípulos a missão de transformar este mundo com a justiça que emana dele para nós. Ele conta conosco para cumprir essa missão. O apóstolo Paulo fez uma radiografia da justiça, uma radiografia da sociedade da sua época. A gente leu esse texto aí. Parece até que ele teve uma antevisão da sociedade dos dias atuais. Ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. É ou não é o retrato da sociedade dos nossos dias? É em meio a esse caos que nós, como participantes do reino, deveremos implantar aqui e agora a justiça do Rei Jesus. O apelo do Rei Jesus para que pratiquemos a justiça é tão forte a ponto de nosso mestre estabelecer um paralelismo entre a busca pela justiça com a mesma gana de alguém que está com fome e sede. Existe alguns tipos de justiça na construção do Rei Jesus, mas devido à exiguidade do espaço, foi o problema que nós tivemos do tempo, né? Que temos que abordar apenas dois tipos de justiça: a justiça moral e a justiça social. Então a gente vai pular a justiça moral, certo? Que a gente estudou, para quem estava aqui sabe que a gente falou bastante sobre isso, sobre a justiça moral, o que na verdade as escrituras falam sobre a justiça moral, não aquilo que nós acreditamos, que nós pensamos ser moral, mas o que as escrituras indicam, o que as escrituras apontam como algo moral, tá? E hoje a gente vai entrar nesse assunto da justiça social, daquilo que eu estava até conversando com o Júnior, e a gente normalmente conversa sobre as aulas, e algumas vezes a gente entende que a política é um compromisso dos governantes, e na verdade a igreja não pode fugir desse compromisso, porque é um compromisso instituído por Deus, por Jesus. A questão social, a questão de praticar isso intensamente. E no início aqui, estava batendo um papo com o pastor Márcio, ele estava falando sobre questão de empresas que hoje administram a parte financeira de algumas igrejas, porque acaba se arrecadando muito, a contabilidade muito grande. Aí eu até falei para ele que um pensamento meu, se isso fosse distribuído, talvez não precisaria nem contratar ninguém, porque não teria o ajuntamento de riquezas, no sentido de financeiramente falando, né? Então
eu até entendo, tá? Eu vim com um pensamento para cá que impede muitos de nós a praticarmos a justiça social. Eu sei que existe o outro lado, tá? Existe o outro lado de pessoas que exigem a contribuição, que acabam até extorquindo pessoas que estão necessitadas dentro da igreja. É um tipo de extorsão psicológica, religiosa, existe, tá? A gente não foge disso, tá? Porque existe esse tipo de extorsão mesmo. Quando eu falo extorsão, é extorsão mesmo, tá? Só que por outro lado, a gente também não pode pegar isso como parâmetro e acabar usando isso como justificativa e se acomodando. Ainda que haja esse tipo de comportamento, eu sempre tive um pensamento a respeito da contribuição. Não me interessa o que fazem, no sentido de que eu vou fazer a minha parte, tá? Eu vou fazer a minha parte. Se as pessoas não estão fazendo, o que nós temos que fazer é o quê? É fiscalizar, é cobrar, tá? Mas temos que fazer a nossa parte. Só que ainda assim, se não for feito o que é para ser feito com a questão da contribuição, o problema não é nosso na questão do que se dará conta diante de Deus, tá? Então, se a gente ficar julgando todo mundo no mesmo nível, quando a gente julga, normalmente é no nível de quê? No nível de desonestidade, não é? Normalmente o julgamento é esse. Quando se trata de questão de contribuição na questão financeira, a gente ouve muitas pessoas falarem, principalmente quem não conhece a igreja, que não sabe realmente para que é a contribuição, o sentido real. Como eu falei, eu sei que existem outros tipos de comportamento com isso. Acha que é para enriquecer o pastor, acha que é para algumas pessoas ter uma melhora financeira, mas na verdade não é para isso. A contribuição é essencial e o destino dela sempre é para as pessoas que estão necessitadas, com necessidades dentro da igreja. Então, quando eu deixo de fazer a minha parte, na verdade eu não estou punindo quem extravia isso. Eu não estou punindo quem extravia. A minha punição é para as pessoas que necessitam. E isso é uma coisa, irmãos, que nós temos uma dificuldade muito grande, tá? Por quê? Assim, eu pensei em alguns pontos que nos impede de sermos mais mão abertas. Vou usar até essa expressão, tá? Um deles é ser realmente avarento, tá? Um deles é realmente ser avarento, tá? A avareza é uma coisa complicada, e a pessoa que tem esse tipo de comportamento, para ela lutar contra isso é muito difícil, tá? Porque ela faz questão de qualquer coisinha, de centavos, faz conta de tudo. E existe o outro ponto, que é um certo medo, uma insegurança, de você tirar de você, achando que você vai ficar em falta para poder dar para outra pessoa. E normalmente quando há esse tipo de insegurança, também é um tipo de quê? De comportamento de achar merecimento nisso. Eu estudei, eu me profissionalizei, eu acordo cedo, eu corro atrás, eu trabalho tanto, por que o outro não faz isso? Normalmente há esse tipo de comportamento. As pessoas às vezes pensam assim: poxa, é claro que a igreja ela não vai ficar sustentando pilantra. A gente já conversou muito com isso, e eu falo isso abertamente. A igreja não é para sustentar pilantra, porque existe muito pilantra aí, muito nego esperto. Não é esse que eu estou falando. Mas não é por causa do pilantra que eu vou deixar de contribuir, porque existem pessoas que têm necessidade, e é uma obrigação da igreja a questão social. E nós falamos um pouco aqui na aula passada, que normalmente as pessoas acham que as pessoas só são sustentadas com comida,
com cesta básica. Não, a igreja dá cesta básica. Mas e a luz que a pessoa paga? E o aluguel que a pessoa paga? Às vezes por uma dificuldade financeira que todos nós estamos sujeitos a passar. Às vezes até mesmo com emprego fixo. Passamos por um momento onde a gente não tem R$1 ou 50 centavos para poder comprar um pão. E nós estávamos conversando, eu e o pastor Alencar, e muitas das vezes não é porque a gente causou isso, não. É porque existem coisas que acontecem na nossa vida, que elas vêm, e todos estão sujeitos a essas coisas embaixo do sol. Todos, tanto o justo quanto o injusto, estão sujeitos. Então qual é o papel da igreja nisso, irmão? Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é se focar nisso, na questão da justiça social. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que a gente vai entrar ali no que foi escrito ali, do estudo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa para a gente? Não? Então vamos lá, hein? O que é justiça social? Justiça social não é o socialismo nem o comunismo. Justiça social não é a teoria marxista. Marx tentou fomentar a guerra de classes, os pobres, o proletariado contra os ricos, a burguesia. Ele pregava que os pobres deveriam invadir e tomar as propriedades dos ricos, ou seja, ele incentivava a prática do roubo, uma atitude condenada por Deus em Êxodo 20, que é os 10 mandamentos. A gente vai tentar também dar uma encurtada no tempo, porque hoje é um dia que algumas pessoas querem estar junto com a sua mãe, então a gente vai tentar dar uma encurtada nesse tempo. Em síntese, o principal objetivo do socialismo não era promover a justiça social, e sim ter um Estado inflado e absolutista, que tenha um único partido e um único governo, que domine sobre tudo e sobre todos. A gente vê isso daí claramente em alguns países socialistas, que assim, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns missionários que viajaram para alguns desses países, e segundo relatos dele, tá? Ele passou um período em Cuba, e ele levou uma latinha de leite moça, tá? É o leite moça mesmo. E uma criança, quando experimentou aquilo, parecia que era a melhor coisa do mundo, porque ele nunca teve acesso a uma lata de leite moça, que tudo lá é racionado. E a gente, quando vê o governo, as pessoas que estão no governo, as reuniões deles, é uma coisa completamente diferente. Ele citou que chegou na casa e tinha 3 bananas só, e a família era composta por 3 pessoas, e o pai, sem precisar falar nada, a criança já falou assim: não, a minha banana o senhor pode comer, numa questão de ensinamento cultural, que os pais ou os adultos teriam mais direito do que as crianças. Então a gente vê que, na verdade, essa ideia de socialismo, e eu não estou falando de política, tá? Porque o único governo que é justo e pode mudar realmente a história da humanidade é o governo de Cristo, tá? A gente não deixa de cumprir as nossas responsabilidades, mas entendemos dessa forma, para deixar bem claro, tá? Então, ele falou que levou coisas que talvez a gente nem utilize, sabão de coco para tomar banho, pouquíssimas pessoas utilizam isso, e ele falou que foi uma alegria muito grande, tipo assim, uma cesta básica que aqui custaria a metade do que custa uma aí, porque os produtos não seriam a metade do que é uma cesta básica aqui, e aquela família ficou intensamente agradecida e alegre. E aonde a gente vê a igualdade no socialismo? A gente só vê a igualdade entre os pobres.
A igualdade do socialismo é só que o pobre é muito pobre, tá? A igualdade do socialismo é só essa. E que não adianta você estudar, não adianta você se dedicar, não adianta você estudar mais do que o outro, trabalhar mais do que o outro, porque isso não vai adiantar nada. E a gente vê as pessoas o tempo todo tentando fugir para os países capitalistas. Se fosse uma coisa... Pô, quem foge de coisa boa, irmão? Ninguém foge de coisa boa. Ninguém foge. Então, só para falar um pouco sobre aquilo dali, tá? Eu não entendo muito sobre isso, entendo superficialmente, mas algumas pessoas que já tiveram experiência de visitar, uma coisa que eu nunca tive, tá? Porque às vezes a gente só conhece por estudo, porque alguém falou, mas quem teve a oportunidade vê que não é essa realidade. Então, a justiça social que a gente está tentando entender não é essa que provém da ideia de socialismo, tá? Não é essa. É um Estado que não permita a iniciativa privada e nem a religião. Marx dizia: a religião é o ópio do povo, com a ideia de que a religião seria a ilusão dos oprimidos e assim deveria ser suprimida. O que a religião representa para eles? Um risco. A religião representa um risco, tá? Sim, é porque o ópio é uma droga muito... Tailândia, China, naquela região lá, o ópio é algo muito utilizado, entendeu? Que causa ilusão nas pessoas, entendeu? Então, eles combatem a religião, é proibido, e quem pratica, sem dúvida. Então, a gente está tentando entender isso, mas em síntese, justiça social é como olhamos, tratamos e nos importamos com os necessitados. Aí volta ao que eu falei, não é o malandro, é o necessitado. E existem pessoas necessitadas, e quem tem a responsabilidade de cuidar dos necessitados da igreja, primariamente falando? Quem é? Quem, pastor? E quem é a igreja? Porque às vezes nós atribuímos o quê? A igreja, e saímos dessa situação. Só que eu vou além, irmãos, eu vou além, tá? Nessa questão da contribuição. Para quem defende até a ideia marxista, tá? Porque para mim defende essa ideia, que o cara que fala que não precisa contribuir, ele está defendendo uma ideia marxista. Mas quando ele chega aqui que está mó calor, ele pede para aumentar o ar-condicionado. Eu estou falando isso, irmão, não estou dirigindo a ninguém especificamente, eu estou falando de um todo, tá? Da igreja, das pessoas que defendem essa ideia. Aí ele fala assim: pô, tá tão calor, pô, não tem como dar uma melhorada no ar-condicionado, não? O ar-condicionado funciona a vapor, sei lá, a qualquer coisa, né? Não tem energia elétrica que é gasta, não tem que pagar a conta de luz, entendeu? E vou falar outra coisa, tá? Normalmente essas pessoas são as pessoas que são mais exigentes nessas coisas e são as que mais criticam, que quer tomar conta até do dinheiro da igreja, não dá R$1 na oferta, tá? Mas quer tomar conta. Normalmente é assim, porque aquele que dá de bom grado, como Paulo fala, ele não está preocupado, porque o propósito dele foi o quê? Contribuir para o reino de Deus. O propósito dele foi esse: eu estou contribuindo para o reino. Ah, mas o pastor Gessé, o pastor Alencar, não interessa, a minha contribuição não foi para o pastor Alencar, não foi para o pastor Gessé, não foi para o pastor Márcio, não foi para o Zé, não foi para quem... Não, a minha contribuição foi para o reino. Como eu falei, é claro que vamos fiscalizar, mas o propósito do meu coração é esse. É esse o propósito do meu coração. Então, eu fico em paz, porque eu contribuí para o reino.
Sim, aí vem ao que nós falamos no início, pastor, que, beleza, você se dedicou mais do que as outras pessoas? Se dedicou. Você acorda mais, trabalha mais que as outras pessoas? Sim. Faz tudo isso. Mas, se você pensa que isso é você, não consegue ter o mínimo de sensibilidade no que é o Evangelho. Sim, e como eu falei, irmãos, a gente entende a dificuldade de todo mundo, tá? Tudo que eu estou falando aqui não é para julgar ninguém, não é para fazer com que ninguém se sinta constrangido no sentido de se sentir mal, mas é um constrangimento bom, porque o constrangimento do Espírito é um constrangimento que é bom, que faz a gente mudar de comportamento, porque a nossa natureza, ela tende a isso. Como eu falei, um dos comportamentos, poxa, você sempre pensa, se eu tirar, um filho meu pode ficar sem, eu posso de repente ficar doente e não ter uma reserva para ir ao médico, para comprar um remédio, entendeu? Mas nós precisamos praticar mais a nossa fé, tá? Porque a doença, ela pode vir para o cristão ou não, mas a insegurança a respeito de cuidado é uma coisa que não pode ter na vida do cristão, porque, não, se eu não tiver um plano de saúde, os meus filhos ou eu, ou alguém ficar doente, como que eu vou fazer? Se isso fosse uma garantia, pessoas que são milionárias aí não morreriam de doenças, tá? Não morreriam de doenças, pessoas que têm os melhores hospitais. Isso é uma coisa que pode vir, você tendo ou não tendo. Quando eu falo a respeito disso, é para uma garantia de ser um cidadão do céu, porque se essas coisas sobrevierem sobre a nossa vida, porque pode acontecer de sobrevir na gente, na nossa vida, eu vou ter uma certeza no meu coração. E qual é a certeza? Que eu estou salvo em Cristo, porque eu estou praticando. Porque, irmãos, o pastor Silas falou isso naquele estudo que a gente fez de células, tá? Dos grupos familiares. Irmãos, se você tem a certeza da sua salvação, as coisas não importam. É a garantia que o cristão deve ter no seu coração, e única garantia é que Jesus vai voltar e que Ele é participante desse reino. As outras coisas não são garantia nenhuma para nós, nenhuma. Se vamos trabalhar ou não vamos, se vamos ter saúde ou não vamos, nós buscamos isso sim, nós nos cuidamos para isso acontecer, mas isso não é garantia nenhuma da parte de Deus para quem é cristão. A garantia é salvação. É salvação. Eu posso citar aqui um homem de Deus que fez o dobro de milagres que o outro fez, e a Bíblia diz que ele morreu de doença. Alguém sabe quem é? Eliseu. E aí? Morreu, depois de morto, fez milagre, mas a doença não veio sobre a vida dele. Ele orou para um garoto ressuscitar, mas quando a doença veio sobre a vida dele, será que ele não orou para que ele ficasse curado? A Bíblia não relata, mas eu acredito que ele orou, pedindo a Deus pela cura, e nem por isso aconteceu. Mas qual é a garantia? Então, essas coisas que a gente está aprendendo é uma evidência. É uma evidência. O pastor Silas falou, tem que evidenciar isso na vida de alguém. Tem que evidenciar. As pessoas têm que olhar e falar assim, olha, tanto que aqui nós adquirimos uma maneira de que contribui segundo o teu coração, pô.
segundo o teu coração. Tá? Aqui nada é imposto. A gente fala, a gente ensina. Tudo que eu estou falando aqui não é imposição. Não é imposição. Certo? Porque as pessoas falam, ó, se você não fizer, se você não der, o devorador, um monte de conversa. Aqui não tem esse tipo de conversa. Aqui a gente tenta trazer a realidade, que tem pessoas do seu lado que pode estar precisando, e quanto mais tivermos, mais podemos ajudar. E pode ter certeza, tá? Que aqui as coisas não são retidas nem para obra, tá? Nem para fazer obra. Se a igreja souber que alguém está necessitado, tá? É porque aqui, e é o que deve ser, não é divulgado, porque quem está numa situação difícil, principalmente quem é honrado e tem caráter, sente muita vergonha por estar numa situação dessa. Sente muita vergonha, às vezes tem vergonha até de pedir ajuda, tá? E quero até abrir um parênteses aí, se tiver alguém assim, procure pessoas de confiança, que você saiba que, não estou dizendo que outros não tem, mas às vezes tem alguém mais chegado, e compartilhe a sua dificuldade, porque a igreja ela vai te ajudar, a igreja vai te ajudar, e você não vai ser exposto, porque aqui ninguém quer fazer marketing em cima de ajudar pessoas que já se encontram numa situação difícil, de vergonha, tá? Porque um pai de família se sente envergonhado quando ele não tem como sustentar a sua família. E nós estamos dizendo aqui, tá? E eu estou falando isso, olha, eu não sou pastor da igreja, mas eu falo isso porque é o pensamento do pastor da igreja, era o pensamento do pastor da igreja que estava aqui antes, que as pessoas precisam serem ajudadas. As pessoas precisam, mas compartilhe com alguém, que a ajuda vai chegar até você, tá? A gente vai te ajudar. Vamos voltar aqui. Justiça social no Antigo Testamento. No início da nação de Israel, Deus entregou a Moisés regras pelas quais Israel deveria pautar-se, dentre as quais continha o cuidado com os pobres. Olha, aí, vamos lá, irmãos. O cuidado com os pobres. Estava falando os pobres da onde? Da nação de Israel, não era? Olha, você que é mais rico, você que tem uma condição financeira melhor, cuida dos pobres do seu povo. Eles estão do lado de vocês. Algum sintoma, se você observar, você vai ver. E ainda que você não observe, se você tiver com o coração focado para isso, se o seu coração estiver desejando isso, se ninguém te falar, o Espírito Santo vai te falar. O Espírito Santo vai te falar, porque o Espírito Santo é o agente no meio da igreja, é quem promove o crescimento da igreja. E quando há esse tipo de serviço dentro da igreja, é uma forma de crescimento muito grande da igreja. Então, se a igreja estiver sensível ao Espírito Santo, se ela não conseguir notar, o Espírito Santo vai dizer e até mesmo revelar que existem pobres na igreja. Quando fala de pobres ali, eu sei que todos nós aqui somos pobres, tá? Mas eu estou falando de pessoas que estão na situação mesmo de necessidade, de não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter como pagar uma conta de luz, não ter como comprar um remédio para o filho, não ter como pagar um aluguel. Está falando de pessoas assim. E nós falamos aqui antes que algumas leis foram estabelecidas, tá? A gente vai ler hoje, a gente vai ler aqueles versículos ali, se alguém já quiser ir separando os versículos para a gente ler, tá? Então, eu citei aqui a situação
das espigas de trigo que caíam no chão, das coisas que eles não podiam pegar, porque era para os pobres, porque é impossível alguém fazer uma colheita e nada cair no chão. Então Deus, sabendo disso, estabeleceu que, olha, o que cair no chão, esquece, é lei, tá? O pobre pode ir lá e pegar, para que o pobre tenha o que comer. Só que hoje, irmãos, hoje, isso não vai acontecer, vai. Nós não vivemos plantando. Não vivemos plantando. Ah, eu tenho que dar comida. Não, você vai dar do que você colhe. O que que você colhe? É o que que você colhe com o seu trabalho? Hein? Hã? Salário, né? E o salário é o quê? É dinheiro. Dinheiro. Um papel que endurece o coração de muita gente, que deixa muita gente com o coração, ó, tá? De pedra. É o que nós estamos tentando combater aqui. Julgarmos as pessoas por aparência, tá? Por aparência. E nós temos que aprender a julgarmos, no bom sentido, pelo caráter das pessoas. A hora que a gente aprender isso, a julgar as pessoas pelo caráter dela, a gente não vai ver dessa forma. Como eu falei, todos nós estamos sujeitos a tudo embaixo do sol, tá? A tudo. Você está falando de você, mas outras pessoas, eu já passei por isso, de não ter falta de comida, graças a Deus, mas de ir na rua e não ter R$1 para comprar um caldo de cana, e eu não estava desempregado, eu sou funcionário público, tá? Sou funcionário público. Então, a gente... Sim. Entendeu? Então, todos nós estamos sujeitos a isso. E como eu falei, às vezes não foi por uma procura. Porque a gente está nesse mundo e as coisas sobrevêm sobre a gente. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E não entrar em crise, em frustrações, achando que Deus abandonou a gente, ou que a gente cometeu algum pecado por causa disso. E a importância da igreja esclarecida, irmãos, a igreja tem que ser esclarecida, tá? A importância da igreja esclarecida é o quê? Porque a igreja vai entender isso, vai falar assim, não, o cara tem um carro dele, mas ele está necessitado, é necessidade, é algo que pode ser momentâneo, é um momento, entendeu? Aí o que a igreja deve, tá? Quando eu falo deve, é de dever, tem que fazer, ajudar, a igreja tem que ajudar, e é vergonha se isso não acontecer, tá, irmãos? Ó, no meu grupo de trabalho, tá, de WhatsApp, pessoas que têm salário todo mês, ficando doente ou não ficando, tá? Sendo afastado ou não do serviço por motivo de doença, o salário está lá. Mas quando isso acontece, tem um grupo, que já no grupo, olha, a gente vai promover aí um futebol social lá no quartel, sexta-feira, 10 horas, para a gente ajudar fulano de tal, que teve um derrame, ou teve isso, ou teve aquilo. Cada um contribui com o que puder. Daqui a pouco começa a chover transferência, e a gente vai falar de muita gente que não tem o entendimento que a gente tem a respeito dessa questão, e isso é vergonhoso para a gente, é vergonhoso, porque há um corporativismo. O cara faz isso porque já viu que o outro fez por outro, e a qualquer momento pode chegar a vez dele. E quem garante que não chegará?
Quem garante? Tem garantia porque eu sou contribuinte, que eu não vou ficar doente? Tem garantia que eu sou contribuinte, que eu não vou ter dificuldade financeira? Não tem garantia nenhuma. A garantia do reino é salvação. Ponto. Quem fala outras coisas, Deus pode te abençoar financeiramente? Claro que pode, Ele é Deus, pô, Ele pode fazer o que Ele quiser e não ser contestado por isso. Quem vai contestar Deus? Algumas pessoas até tentam, mas quem vai realmente? Mas o propósito não é esse. Então, a questão da gente entender isso é para que essas coisas não aconteçam no nosso meio. De eu ter a mesma liberdade de chegar ao Zé, ao pastor Alencar, ao pastor Márcio, ao pastor Gessé, ao Cléber, a mesma liberdade para falar assim: pô, estou num momento difícil da minha vida, cara, estou precisando de R$2 para comprar um pão para dar café para os meus filhos. Esse é o motivo da gente tá falando sobre isso. Não é para julgar, não é esse o motivo, de ter essa confiança mútua. A mesma confiança que eu tenho para falar com o Zé, eu tenho para falar com qualquer um dentro da igreja, que eu estou passando por um momento financeiro e preciso ser ajudado. Sim, aí parte do ponto do orgulho, aquele que é orgulhoso, entendeu? Sim, mas alguns é orgulho, não quero demonstrar para ninguém que eu estou num momento de dificuldade. É o que vive de aparência. Existem os dois lados emocional. Existe o lado emocional realmente, que a pessoa já está numa humilhação, numa fragilidade, e existe o lado que o cara não quer demonstrar, quer continuar posudo, como se fala, cheio de pompa. Não, entendeu? E o que nós temos que quebrar no nosso meio é isso. E isso vem através de quê? Do nosso entendimento, conhecimento para trazer entendimento. Isso aí, é isso aí. Ao ponto de madrugada eu passar mal e eu não ter nenhum constrangimento de ligar para alguém para poder me socorrer. É esse entendimento que nós temos que chegar, que não é incômodo. Eu estou ligando para o pastor Gessé, que supostamente mora mais perto da minha casa, para me socorrer, que eu estou me sentindo mal e não tem quem me socorra, e eu tenho o entendimento que eu não estou trazendo nenhum tipo de transtorno para ele, pô. É esse entendimento que nós temos que chegar. Não tem transtorno em eu ligar para o Júnior: Júnior, me ajuda aqui, Júnior. Zé, me ajuda, Zé, estou precisando da sua ajuda. Eu saber disso. Irmãos, assim, eu vejo algo tão fenomenal quando Paulo usa a anatomia humana, o corpo humano, para descrever a igreja de Cristo, que você tem um machucadinho no dedo sendo inflamado, dá uma íngua aqui, que você não consegue andar, o reflexo de um dedinho ferido. Então, irmãos, a gente tem que chegar a esse entendimento, que não é somente um membro da família, não, é parte do seu corpo. Fala, Denise. Você está falando isso de tanta gente viver como família, e a gente também leva não só pelo lado da necessidade, até mesmo quando você quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é na igreja. A gente quer Convidar as pessoas da igreja. Interessante, nós sabemos que nem todo mundo pensa assim, tá? Nem todo mundo pensa assim, vê a igreja como importante para a sua vida social, que é a parte social também, e às vezes reclama, mas também não se abre para que a igreja consiga abraçar e dar oportunidade, e vive isolado, talvez porque não queira responsabilidade,
talvez porque não queira deixar de ser quem é, Então, o estudo que a gente tem feito é para alcançar. É claro que, para eu ser alcançado, eu tenho que querer isso, porque senão eu fico até ofendido, tá? Eu fico ofendido. O constrangimento, em vez de ser o constrangimento do Espírito, é o constrangimento do Satanás, tá? Que traz ofensa, mágoa, raiva, e porque falaram isso para mim, e que eu não quero, e eu não queria. Então, esse é um entendimento legal, você saber que a sua família vai estar presente nos momentos difíceis, mas também está presente nos momentos alegres. Isso também faz parte da questão social, porque a questão social não é só as coisas ruins, é as coisas boas. É você fazer um aniversário com um filho seu, você sentir o desejo, fazer questão que as pessoas estejam presentes. Então isso também faz parte, tá? Com os estrangeiros, olha como é que tem coisa para tirar. Com os estrangeiros, quem eram os estrangeiros para Israel? As pessoas que vinham para se alojar na nação, não era? Era Israel que saía para as outras nações para poder ter cuidado com os estrangeiros? Não era? Mas eram eles que vinham em busca. Por que isso é importante, irmãos? Porque quem vem em busca já vem com o coração preparado, contrito para isso. Por que muitas vezes a gente é rejeitado? Porque a gente às vezes não tem esse entendimento, tá? Porque pode acontecer de você chegar para ajudar alguém e você ser maltratado por isso, tá? Esse pessoal da igreja acha que... Então ali os estrangeiros, eles vinham até Israel em busca. Eles vinham e, olha, vocês têm que cuidar deles. Porque o cara veio sem nada, o cara não tem nada, pô. O cara abandonou tudo e veio para cá. Veio liso, então temos que cuidar. Só que eles iam em busca, e não Israel que ia em busca deles. Então, a igreja ela tem que estar de portas abertas para pessoas que chegarem procurando ajuda. Assim, uma coisa que eu queria, tá? Que a igreja ela não fechasse suas portas nunca. Não em questão de culto, mas numa questão social, onde as pessoas poderiam vir até a igreja buscar ajuda de muitas formas, e a gente conseguir mostrar para o mundo o que realmente Jesus ensinou e deixou como legado para a igreja. Nós sabemos que muitas coisas atrapalham, entendeu? Sabemos que trabalho, às vezes a igreja não tem condição financeira para manter isso, para se manter, mas é uma coisa que o meu coração deseja, que existissem pessoas que a igreja pudesse mantê-los financeiramente, para que eles tivessem o seu tempo voltado para estar pronto para atender pessoas, em todos os sentidos, tá? Eu sei que isso tem que ter uma vocação para isso, não é qualquer um que vai se dar bem nisso, tem que ser alguém vocacionado, chamado por Deus para isso, tá? Mas é uma coisa assim que eu desejo, uma igreja que não com o intuito de arrancar das pessoas, tá? Não como um comércio, mas como a igreja de Cristo mesmo, que está ali para... Fala. Pronto socorro. Pronto socorro. É o que? Socorro imediato. Necessitou, está ali. Está ali. Aí depois vai ser encaminhado. Não é assim que o pronto socorro faz? Pois ele encaminha. Todos vão para o encaminhamento? Não, mas aí já não é mais com a igreja também. Quem entra ou desce do ônibus não é
com o motorista. Deu sinal para entrar, o motorista abre a porta e ele entra. Quer descer, o motorista abre a porta, tem um bom dia, vai com Deus e fecha a porta. E segue o caminho. Só não pode sair do trajeto. E no trajeto vai ter pessoas que vão subir, pessoas que vão descer. E eu nunca mais vou me esquecer disso, cara, daquela palestra. Deve ter o quê? Uns 4 anos já, né? Que teve isso, né? Do simpósio, né? Tem uns 4 anos já, não tem, Giovanni? Mais ou menos? Eu nunca vou me esquecer dessa ilustração que ele usou, tá? Do ônibus. Não é responsabilidade. Responsabilidade é conduzir em segurança e fazer o trajeto. Deu sinal, entra. Pediu para descer? Desce. Alguém abriu aí? Levítico 9, para a gente ler? Quando também fizeres da colheita na vossa terra, não cegarás totalmente o campo do teu campo, nem as espigas caídas colherás da tua terra, e também não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os grãos caídos da tua vinha, para que o pobre e para o estrangeiro os deixarás. Eu, Senhor, nosso Deus. Não, só tem. O 13 também. O 13 também, Zé. Não oprimirás o teu próximo, Zé. Deterás o trabalho do jornaleiro em tua casa até pela manhã. Ponto aí. Esse versículo 13, quem cumpriu exatamente muito esse versículo 13 aí foi Jó. Jó, ele não oprimia os seus empregados, que era estrangeiro dele, e nem roubava os seus empregados. O que se vê muito hoje é patrão oprimindo o empregado e roubando o empregado. Jó, o empregado, ele é o estrangeiro do empregador. Então, não é isso, pastor? Exatamente. Então eles roubavam muito. Agora aí eu já vi o Moisés aqui diz, não oprime e nem roube o estrangeiro. Só isso. Quem vai ler o 25 aí? E o 35? Achei que o Zé ia ler. Também se teu irmão enconteceu lá, e lhe enfraquecer as mãos, sustentar o laje como estrangeiro, e terá contigo. Não tomarás deles juros nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teus dinheiro a juros, nem os teus víveres por lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. E isso daí, irmão, era uma lei, tá? Era uma lei, fazia parte da constituição do povo hebreu, tá? E foram constituídos juízes para poder fiscalizar essas coisas. Só que o homem, como sempre, na sua natureza herdada por Adão depois da queda, ele sempre vai manipulando as coisas para poder ter benefício a respeito disso. Então isso era algo que tinha que ser feito por qualquer um da nação, tá? E o interessante que o estrangeiro ali também, ele pode dizer alguém que está de passagem, alguém que normalmente estava em trânsito. Então, quando você cuida bem de alguém que está em trânsito, você dá bom testemunho, e essa pessoa que está em trânsito, o que ela vai fazer sobre o comportamento que ela recebeu em determinado lugar? Ela vai divulgar. Ela vai divulgar por onde quer que ela passar. Ela vai declarar: olha, eu passei numa comunidade em tal lugar assim assim, rapaz, e aquele povo lá é um povo diferente, não exigiu nada de mim, me tratou bem, como trata qualquer um deles, e supriu as minhas necessidades. Mas por que eles fizeram isso? Eles fizeram porque eles dizem que foi um tal de Jesus que determinou isso para eles. Então, é uma forma de evangelizar também pessoas longe, sobre uma questão comportamental de uma comunidade.
Deuteronômio 15, 7 e 11. Alguém lê aí, faz favor. Se houver algum israelita pobre em qualquer cidade da terra, o Senhor, seu Deus, lhe tem dado, não endureça o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e empreste literalmente o que lhe precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente de pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando, e não quer ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Dá-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Até o 11. Sempre haverá pobre na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Abrir o coração é uma coisa muito difícil para quem é egoísta, né? Necessitado é aquele que pode estar passando por um momento, né? Pobre. Sim, sempre vai ser pobre. E ele fala o quê? Que sempre haverá pobre. Entendeu? Quando fala pobre, não quer dizer que uma pessoa vai permanecer pobre a vida toda. Ele pode melhorar financeiramente, mas está dizendo que, mesmo que ele faça isso, mas tem outro que vai estar ali. Vai estar ali, ou outro, e daqui a pouco outro. E sem dizer, irmãos, que a ajuda, ela pode impulsionar alguém a sair daquela situação, tá? Ela pode impulsionar, por quê? Acreditar na pessoa, tá? Acreditar e investir na pessoa. E o que a igreja faz é isso. Primeiro, a igreja que não acredita em pessoas pode fechar as portas, tá? A igreja que não acredita em pessoas pode fechar as portas, por pior que a pessoa seja. E a igreja que não investe em pessoas também pode fechar as portas. A Denise fez uma distinção que o texto fala muito legal. Pobre e o necessidade. Sim. E pode não ser tão pobre. Sim. Então, necessidade, a gente falou antes aqui, pode ser uma situação passageira, momento, entendeu? E o pobre é pobre, entendeu? Na verdade, ele precisa de ajuda. O pobre precisa de ajuda, tá? E o que eu falei, pode ser que não permaneça pobre para sempre. Todo o ministério de Jesus foi voltado para a justiça social. Depois vocês leem esse texto em casa. Vejamos o que Jesus falou e quais as consequências. Se nós não praticarmos, Jesus falou o quê? Se você não fizer isso aos pequeninos, você é o mesmo que você está negando isso a ele, porque na verdade Jesus, ele andou como um pobre na terra. Jesus andou como um pobre. Jesus vivia de quê? Jesus trabalhava? Não trabalhava. Jesus ele andava caminhando, pregando o evangelho, sendo sustentado por outras pessoas. E quando as pessoas chamavam Jesus, era de bom grado. E a gente vai ter um exemplo muito grande, que a gente sempre citado, é Zaqueu, tá? Quando Jesus fala assim, me convém pousar na tua casa hoje. Zaqueu se sentiu constrangido, tá? Pelo que as pessoas pensavam dele, porque na verdade o texto fala outra coisa sobre Zaqueu, mas as pessoas pensavam uma coisa sobre ele. Ele fala, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Algumas pessoas até dizem assim, Zaqueu defraudava. O texto não fala isso não. O texto ele coloca uma hipótese, ele fala assim, se eu fiz isso, o Senhor me fala que eu devolvo 4 vezes mais, Senhor. Com que ele era honesto, ele cumpria o dever dele, tá? Mas ainda assim, ele se sentiu constrangido, tá? Por Jesus. Ele falou assim, cara, eu não mereço isso, poxa. E na verdade é o sentimento que todos nós temos que ter, tá, irmão? Não, ele já ia dividir. Ele fala assim, metade do que eu tenho, eu já vou dividir.
Aí ele vai falar assim, ó, e se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, e ele prova que o que ele conquistou foi honestamente, mas ainda assim, uma consciência muito legal, tá? Uma consciência muito legal dele, de falar assim, olha, eu juntei, mas Senhor, agora que eu encontrei o Senhor, veio algo que eu vou dividir. O texto já diz, se. E se ele tivesse defraudado alguém, Jesus ia falar e ia estar no texto, porque a Bíblia não esconde. Tá? Quem inventa isso aí, inventa da cabeça, tá? E a gente sempre fala aqui que nada está na condição financeira, humildade, sensibilidade, isso daí não tem nada a ver com condição social, tá? Não tem nada a ver com condição social. A sociedade em que vivemos está divorciada das justiças, tanto moral quanto social. Jesus espera que nós influenciemos esta sociedade, praticando a justiça moral e social. Jesus cobrou daqueles discípulos, dizendo: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Tem gente que acha que é mole entrar no reino. Iremos concluir este estudo usando a própria Bíblia, pois certo estou que a mesma vale mais do que todas as nossas ideias. Meditemos no Salmo 15, pois o mesmo contém todas as características de quem tem fome e sede de justiça, fator fundamental para quem quer adentrar no reino onde está cheio de fartura. Quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra aos que temem ao Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Aquela questão ali de difamar com a língua, a situação que a Rose compartilhou aqui, é uma difamação. Quando você declara algo sobre alguém pela aparência dela, sem você saber realmente o que está acontecendo, tá? Sem realmente saber o que está acontecendo, sem buscar o conhecimento. Poxa, vamos ver se realmente a pessoa não está precisando, qual o motivo, entendeu? E muito mais do que saber o motivo, irmãos, a importância mesmo é ajudar. Há uma diferença, irmãos, da pessoa querer viver num luxo sem ter condições. É uma coisa muito diferente, tá? Não, eu quero ostentar uma vida que eu não posso e por isso eu vivo pedindo esmola, porque tem gente que acostuma a pedir esmola, tá, irmãos? Tem gente que acostuma a pedir esmola, não consegue prover, não quer prover, ele acostumou com aquilo ali, ele chega perto de você com uma carinha de cachorro quando cai do caminhão de mudança, com a cara de necessitado e você dá oportunidade para ele sair dessa situação, para ele trabalhar, mas ele não quer, ele quer viver nisso. Há uma diferença. E também tem o outro lado, o cara que quer viver uma vida que não é dele, pô, ele não pode, entendeu? Ele não pode, quer viver gastando X por mês, sendo que ele ganha Y. Aí ele vai viver sempre necessitado, pô. Porque ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer suprir a coisas que não são necessidades para manter o padrão.
é diferente, tá? É diferente. Olha, eu posso comprar um carro e mantê-lo, então eu vou comprar e vou, porque comprar carro não é tão difícil. Difícil é manter. E eu estou falando de carro barato, tá? Estou falando de carro popular mesmo, de carro barato. Não é fácil, mas é uma coisa que é necessário, entendeu? Então eu acho que foi muito bom a gente falar um pouco sobre isso, tá? Eu quero que todos nós entendamos que não é um senso crítico, é uma questão de trazer o nosso entendimento para que a gente possa crescer muito mais, porque eu acredito que a gente está crescendo bastante, tá? Como igreja. Vamos orar então para a gente encerrar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa rica oportunidade, assim posso dizer, Deus, de estarmos aqui, de conversarmos, e um assunto tão pertinente e que existe uma certa dificuldade, mas a gente vê até uma alegria, Pai, em estar falando desse assunto, Deus. E isso alegra os nossos corações, porque faz com que a gente entenda, Pai, que esse é um objetivo nosso, porque quando nós falamos sobre algo com alegria, é porque isso está no nosso coração. Então eu sou grato ao Senhor por esse momento, que essa alegria que está no coração de alguns possa ser contagiante e transmitida para o coração daqueles que ainda endurecem, Pai, aqueles que ainda sentem dificuldade em tratar desse assunto, em contribuir de certa forma, Senhor. E nós sabemos que o Teu Espírito Santo é o agente que pode promover isso, Deus. Então nós clamamos ao Senhor nessa manhã que o Senhor possa, através da ação do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, promover cada dia mais no nosso coração o desejo de sermos ajudadores da Tua obra, porque isso sim é fazer a Tua obra, Deus. E aqui nós temos o entendimento que obra não é colocar porcelanato, não é colocar nada caro dentro desse lugar, dentro dessas paredes, mas o valioso para nós aqui são as pessoas. E nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem trazido isso ao nosso entendimento. Então continua abençoando o nosso dia, nos dá um dia tranquilo de paz na Tua presença, e que o Senhor continue conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.